Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um encontro agora estamos realizando de subsídio para a Escola Bíblica Dominical. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, pegar a sua revista e vir juntamente comigo para estudarmos a poderosa Palavra de Deus. Estaremos nesse exato momento estudando a lição de número 6, que fala sobre a condição dos gentios sem Deus. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, se assentar sobre o seu sofá e abrir o texto áureo da nossa lição, que se encontra em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 11, que eu estaria apresentando aqui na tela. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamavam circuncisão, feita pela mão dos homens. A verdade prática assim nos fala. Outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Como sempre eu tenho recomendado, e mais uma vez eu reitero, pegue agora a leitura que você tem diária da sua lição e utilize cada texto diário para a realização do seu culto doméstico com a sua família. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo de número 2, versículos 11 e 12, Romanos capítulo de número 4, versículos do 12 ao 14. Leia comigo, por gentileza. Efésios capítulo 2. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamavam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos capítulo de número 4. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser o herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. O objetivo geral da nossa lição nos diz da seguinte forma: esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Os objetivos específicos são os seguintes. Primeiro, conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. Segundo, explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. Terceiro, afirmar que desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Que Deus abençoe a sua vida e que você continue crescendo através desse subsídio. Meus amados irmãos, para introduzirmos então a nossa lição, eu quero chamar a sua atenção para uma técnica retórica que Paulo aqui utiliza no capítulo de número 2, versículos 11 e 13, e todos os dois textos na parte A. Paulo usa de uma técnica retórica que fazia com que os seus leitores pudessem rememorar, isto é, relembrar a sua história de vida passada e a sua história de vida presente. E nós vamos ler aqui justamente esses dois versos, ou esses dois versículos na parte A, e daqui a pouco estaremos apresentando para os irmãos qual a finalidade de Paulo utilizar dessa técnica retórica. Aqui no capítulo de número 2, versículo de número 11, versículo número 13, na parte A, Paulo diz da seguinte expressão: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne. No versículo de número 13, na parte A, ele diz: mas agora em Cristo Jesus. Então observe que Paulo utiliza desta técnica com uma finalidade específica para os seus ouvintes. Ele dirige a sua mensagem para os gentios e ao dirigir a mensagem para os gentios deixa bem claro para eles: lembrem quem vocês eram. Lembrem quem agora vocês são. Só que esta técnica que Paulo utilizava não é própria dele. A fonte do pensamento de Paulo
e até mesmo dessa construção retórica, você vai encontrar muito no profeta Isaías. O profeta Isaías, por exemplo, no capítulo de número 44 do seu livro, no versículo de número 21, que eu gostaria que você também conferisse na sua Bíblia, para que nós possamos então perceber aqui que esta técnica que foi usada por Isaías também foi utilizada por Paulo na escrita da carta aos Efésios. Aqui Paulo, ao escrever aos Efésios capítulo 2, estava com uma finalidade de fazer com que os gentios lembrassem o seu passado e considerassem o seu presente e percebessem que as suas condições atuais eram melhores do que as condições passadas. Leiamos então Isaías 44 para que nós possamos entender bem essa técnica. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo, ó Israel. Não me esquecerei de ti. Desfaça as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Então observe aqui que Isaías usa essa técnica retórica para apelar à memória de Israel, lembrar quem ela era como nação e o que Deus fez agora na vida daquela nação. Uma vez que Israel lembrasse disso, ela ia considerar suas ações, ponderar agora o seu comportamento, a sua postura e voltar-se arrependida para Deus. Aqui nós vamos encontrar também, no capítulo de número 46, no versículo de número 8 em diante, até o versículo de número 11, eu vou dar uma lida também para que você perceba essa técnica retórica utilizada pelo profeta Isaías. Está escrito assim em Isaías 46, do 8 ao 11. Lembrai-vos disto e tende bom ânimo. Tomai a sério, prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Perceba aqui que Deus apela também, mais uma vez, através do profeta Isaías, para o povo lembrar da sua história passada e do seu tempo presente e perceber-se a fidelidade de Deus na conclusão de todos os seus projetos. Paulo utiliza com propósitos específicos. E um dos propósitos, primeiro, era para que os gentios que hoje já estavam convertidos, ou que na época da carta, quando ele escreve a carta aos Efésios, já estavam convertidos, é para lembrar quem eles eram, de onde eles saíram. Por isso que Paulo usa a expressão, lembrem que vocês em outro tempo, vocês eram gentios na carne, chamado incircuncisão pelos que eram chamados de circuncisão. Então Paulo apela para a memória dos gentios, ou do povo gentílico convertido à fé cristã, que hoje fazia parte da igreja, e apelava com a finalidade de fazer com que eles, os gentios, convertidos à fé cristã, lembrassem quem eles eram. Outro ponto é para deixar bem claro, o versículo 13 vai explicar quem agora eles eram em Cristo Jesus. Quando eles parassem para ponderar o passado e o presente, eles iam perceber a grandiosidade de Deus, do seu poder, da sua graça, do seu amor e da sua benignidade manifesta na vida daquele povo. Outro ponto que me chama a atenção também é que Paulo apela para que eles compreendessem quem foi que fez esta obra maravilhosa de transformação e regeneração na vida dos gentios. O terceiro ponto que me chama a atenção era que Paulo apela ao pedir eles lembrarem então do seu passado e reviver o seu presente, as melhores lembranças atuais, no caso da época do próprio apóstolo, quem sabe até as memórias vividas com o apóstolo durante os 3 anos do ministério dele naquele lugar, é para que eles valorizassem a salvação recebida e jamais abrissem mão dessa salvação. E uma outra razão, eu digo a quarta e última das razões, era para recordar a eles que tudo o que Deus fez
não havia mérito humano de forma alguma. Então, quando Paulo faz isso, Paulo apela justamente com base nos comentários anteriores do contexto do capítulo 2, versículos do 1 ao 10, para que jamais aqueles que eram gentios e que estavam convertidos à fé cristã e estavam dentro da igreja esquecesse que tudo isto é fruto da bondade, da misericórdia de Deus em suas vidas. E também, quem sabe, como disse o autor, na lição, logo da introdução da primeira lição do nosso trimestre, que Paulo, ao escrever esta carta, tinha como finalidade em explicar para a própria igreja como foi que dois povos distintos, dois povos adversos, inimigos historicamente, se uniram pela cruz de Cristo, para que eles entendessem que tudo era fruto da redenção na pessoa do Senhor Jesus. Para fundamentar mais ainda aquilo que eu estou falando, eu quero ler Apocalipse capítulo de número 2, no versículo de número 4 e versículo de número 5. Observe aqui que essa mesma técnica foi utilizada por Deus ao inspirar agora João do Apocalipse para escrever a carta à própria igreja de Éfeso, anos posteriores, cerca de mais ou menos 30 anos depois. Está escrito assim em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, versículo de número 5. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aí o versículo de número 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho e te moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então observe que o próprio Deus, inspirando agora João, tenta mais uma vez levar a igreja de Éfeso a rememorar a história de vida dela desde o seu princípio. Então, quando esta técnica foi utilizada por Isaías, essa técnica foi utilizada por Paulo, e essa técnica que foi utilizada também pelo próprio João do Apocalipse, sempre havia uma finalidade, um propósito específico, ou para apelar, para lembrar quem eles eram, para tentar conscientizar do que eles estavam sendo no presente momento, fazê-los entender que foi Deus quem realizou todas as coisas, ou apelar para que eles, lembrando do passado e verificando a situação deplorável presente, pudessem se voltar para Deus arrependido. Portanto, essa técnica sempre teve objetivos específicos e razões para ser utilizada. Meus amados irmãos, para que vocês possam compreender as 5 privações pelas quais os gentios vivenciaram durante muito período da sua história, eu gostaria antes de falar sobre os privilégios da nação de Israel. E eu quero utilizar aqui como texto base Romanos capítulo de número 3, no versículo de número 1, versículo de número 2. E logo após eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia também ainda em Romanos, capítulo de número 9, versículos 4, versículo de número 5. Observe, eu quero começar a minha abordagem a partir destas passagens, porque quando eu explicar, mostrar e demonstrar para vocês os privilégios da nação de Israel como nação escolhida, nação da aliança, como descendente de Abraão, eu poder agora adentrar e explicar de que e de que forma os gentios estavam desprovidos, para que você possa ter uma compreensão muito mais ampla. Então eu vou estar usando aqui de uma espécie de paralelismo. Eu vou colocar aqui, primeiramente, as condições favoráveis e privilégios da nação de Israel, e em seguida eu vou mostrar a alienação, a exclusão e, infelizmente, as privações dos povos gentílicos durante toda a história do Antigo Testamento, desde o estabelecimento da aliança com Abraão. Por gentileza, abra sua Bíblia em Romanos 3, versículo 1 e 2 e leia comigo. O capítulo de número 3 aos Romanos, versículo 1 e 2, Paulo diz assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Aí ele mesmo vai responder no versículo 2. Muitas sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados oráculos de Deus. Meus amados irmãos, a primeira observação que eu venho aqui é que Paulo primeiro fala das vantagens que os judeus possuíam como povo da aliança do Antigo Testamento. Mas
Ainda na continuidade deste pensamento, Paulo vai dizer no capítulo de número 9 e vai apresentar justamente essas vantagens e privilégios de ser um israelita. Observe o que o texto bíblico vai dizer. Romanos 9, versículo de número 4 e 5. Paulo diz assim: eles são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então Paulo começa a apresentar as vantagens de ser judeu ou descendente de Abraão. E eu quero aqui, à medida que eu for falando, eu vou estar apresentando aqui as palavras, a transliteração e o significado das mesmas para que você entenda os privilégios daquela nação. Bom, começando então o nosso paralelismo, que é o princípio de comparar o ponto A com o ponto B, eu quero agora usar a nação de Israel para mostrar e exemplificar os privilégios dessa nação e ao mesmo tempo mostrar a privação dos gentios. Bem, vamos lá. Paulo diz que o fato de serem judeus e terem a circuncisão promovia para os judeus muitas vantagens. Vamos observar a primeira vantagem de ser judeu. O capítulo 17 do Gênesis, ele vai deixar bem claro uma explicação de quando surgiu a circuncisão. Claro, as pesquisas arqueológicas, os antropólogos e vários teólogos têm inclusive trazido várias hipóteses quanto à origem da circuncisão. Mas o único texto prova concreto que nós temos para comprovar a origem e o desenvolvimento da própria doutrina da circuncisão, ou rito da circuncisão, está em Gênesis capítulo 17, versículos do 9 ao 14. Eu quero fazer uma leitura aqui com você para que você possa compreender porquê da circuncisão, da existência, da origem da circuncisão e da ordenança de Deus com que Abraão e seus descendentes fossem circuncidados. Gênesis capítulo de número 17, versículos do 9 ao versículo de número 14. Quero lembrar antes aqui para os irmãos que Abraão, desde o capítulo 12 do Gênesis, já estava em aliança com Deus. Aqui o capítulo 17 só é uma ratificação desta aliança. É o estabelecimento desta aliança e de algumas cláusulas a mais daquilo que Deus havia estabelecido com Abraão. Porque primeiro, no capítulo de número 12, Deus só ordena a obediência e a fé de Abraão. Era a exigência de Deus quando Deus chama Abraão e estabelece aliança com ele no capítulo 12. Mas aqui no capítulo 17, além da fé e a obediência, esta fé e obediência deveria ser representada agora através do ato da circuncisão. E esse ato da circuncisão era uma demonstração física, isto é, na carne de Abraão, de que ele estava em aliança com Deus. Leiamos o texto para que você possa compreender o que eu acabei de falar. Gênesis 17, versículos do 9 ao 14, diz assim: Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Observe então aqui que Gênesis 17 apresenta a origem da circuncisão e a finalidade da circuncisão, que era promover uma aliança na carne de Abraão e de sua descendência. Abraão até então não havia recebido o filho da promessa. Ismael, que havia tido com Agar no capítulo 16, a pedido de Sara, Deus não considerou como filho da promessa. E isto Deus vai reiterar mais adiante dizendo: olha, Abraão,
será dado a ti um filho através de Sara, e nele será estabelecida a minha aliança. Então a aliança de Deus e a circuncisão como símbolo desta aliança teria validade a partir de Abraão, passando por Isaque. Bem, esta aliança deveria ser perpetuada por todas as gerações de descendentes de Abraão. E foi o que ocorreu. Porque o texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 8, Estevão está pregando e tratando justamente sobre a história dos seus antepassados. E ele cita aqui as seguintes palavras na sua pregação. Atos 7, versículo 8. Então lhes deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. O texto bíblico aqui mostra que Abraão circuncida então Isaque. Mas, para corroborar esta ideia de que Estevão queira falar nesta passagem aqui, de que depois de Isaque também Jacó e os seus 12 filhos foram circuncidados, eu quero usar Gênesis capítulo de número 34, a respeito do incidente de Diná, que foi violentada sexualmente por Siquém. Observe que aquele jovem se apaixona pela mesma e a pede em casamento para Jacó. 2 filhos de Jacó, sabedor então, dizendo sua irmã foi violentada. Observe que o texto bíblico diz que os dois aconselham que se para casar e pertencer à comunidade da aliança, era preciso circuncidar como eles eram. Então, entendemos por esse texto bíblico, por este incidente histórico, de que os filhos de Jacó e até o próprio Jacó eram circuncidados. Com o decorrer do tempo, esta circuncisão, ela ganha mais um sentido legal, uma conotação legal. Porque Moisés, ao instituir a lei mosaica e receber de Deus a lei mosaica, ele estabelece a circuncisão como um meio de inclusão no meio do povo de Deus. De forma que no capítulo de número 12, versículo de número 48, para um estrangeiro participar da Páscoa, era necessário ele ser circuncidado. E uma vez circuncidado, ele poderia comer a Páscoa participando daquele culto em adoração a Deus, pela saída de Israel do Egito para a peregrinação no deserto em direção à terra de Canaã. Uma outra passagem que nós podemos mostrar e provar que a circuncisão era considerado algo tão sério pelo próprio Deus, está em Êxodo capítulo de número 4, quando o texto bíblico diz que Deus estava irado e queria matar os 2 filhos de Moisés, porque Moisés não havia circuncidado os mesmos. Zípora, então, a sua esposa, pega os seus 2 filhos, lança aos pés de Moisés, e ele então pega uma faca de pederneira e circuncida os seus filhos, aplacando com isso a ira divina. Esse texto bíblico nos mostra então que a circuncisão deveria ser praticada por todos, até mesmo pelo próprio Moisés. A própria nação de Israel praticara a circuncisão durante muito tempo. E toda e qualquer nação que não praticava a circuncisão, elas eram chamadas de nações incircuncisas. Um exemplo disso eu posso mostrar para vocês em 1 Samuel, capítulo de número 14, no versículo de número 6, que os filisteus, pelos quais estavam em guerra com a nação de Israel, Jonatas o chamam de incircunciso, quando mesmo está indo para amolar a sua espada e guerrear contra os filisteus. Observamos também no capítulo 17 de 1 Samuel, versículos 26 e 36, que o próprio Davi por 2 vezes chama os filisteus de incircunciso. E encontramos também em 1 Samuel capítulo 31, versículo de número 4, quando Saul percebe que a guerra estava perdida e queria se suicidar, chama o seu moço e diz: lança minha espada para eu não morrer na mão desses incircuncisos. Então observe que eles consideravam as nações pagãs, as nações que não descendiam de Abraão, nem de Isaque, nem de Jacó e de nenhum dos 12 patriarcas, como nações pagãs, nações que não tinham a aliança de Deus em sua carne. Portanto, eram considerados avessos a Israel, inimigos de Israel e ao programa divino através da nação de Israel, o que historicamente os filisteus comprovaram ser.
Na história da nação de Israel, a circuncisão ganha então força. E ao ganhar força, nós vamos perceber, talvez, não sei com toda precisão, mas é uma suposição minha, com base no próprio texto de Êxodo, capítulo 4, versículo 22, da ira divina, querendo matar os 2 filhos de Moisés, porque o mesmo não houvera circuncidado os seus filhos. Possivelmente os judeus leram esse texto e interpretaram dentro de um radicalismo religioso. De forma que a Bíblia e a própria história vai nos demonstrar que os fariseus, que é uma seita que surgiu entre os 2 testamentos, no período chamado intertestamentário, nos 400 anos de silêncio, considerado como os anos de silêncios proféticos. Surgindo esta seita, a mesma ensinava que para pertencer à comunidade de Israel era obrigatório eles circuncidarem. Só que a circuncisão, segundo Paulo em Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 11, era um selo de demonstração na carne do homem de que o mesmo já havia obtido a fé e a obediência necessária para entrar em aliança com Deus. Foi o que aconteceu com Abraão. Abraão ele já tinha uma aliança no capítulo 12 com Deus. No capítulo 17 só foi ratificada essa aliança e estabelecida esta aliança na própria carne pelo ato da circuncisão. Os fariseus não compreendiam desta forma. E Paulo agora no capítulo 4 todinho de Romanos tenta justamente mostrar que a circuncisão tinha validade se houvesse a prática da fé e da obediência de alguém que estava em aliança com Deus. Porque ele vai dizer no capítulo de número 2, versículos de números 25 ao 29, que se alguém, mesmo sendo circuncidado, não praticasse a lei de Moisés, aquela circuncisão era considerada como incircuncisão. A ideia de Paulo era provar e mostrar que na nova aliança institucionalizada em Cristo, e que ele está discorrendo no capítulo de número 2 ali, em Cristo Jesus, a circuncisão já não tinha mais a validade como existia e tinha no Antigo Testamento. Mas para os grupos dos judaizantes, que eram fariseus, que haviam se convertido à fé cristã e que estava dentro da igreja, ao verem Paulo pregando esse tipo de mensagem, promoveu uma grande discussão. E para tentar resolver essa discussão, o caso foi levado para Jerusalém em Atos capítulo de número 15, no primeiro concílio da igreja. Na decisão daquele concílio, então, foi feito um acordo comum com todos os apóstolos, bem como todos os presbíteros presentes, com a aprovação e a assinatura, presença e direção do Espírito Santo, de que os gentios que estavam se convertendo à fé cristã não deveriam ser circuncidados, e que a circuncisão na nação de Israel agora ganha uma conotação mais cultural e não mais como símbolo de aliança, porque na nova aliança institucionalizada por Cristo, no Novo Testamento, a partir da igreja, esta circuncisão ela foi substituída pelo batismo cristão. Os judeus mais radicais existentes dentro da nação de Israel e até mesmo dos que se converteram e que professaram a fé em Cristo Jesus, os mais radicais não compreendiam o verdadeiro significado da circuncisão na carne. A circuncisão na carne era um símbolo físico de uma representação maior, que era a circuncisão do coração. Coisa que Deus há muito tempo já vem dizendo, desde Deuteronômio capítulo 10, versículo 16, que a circuncisão na carne era símbolo da circuncisão no coração. Quando também em Deuteronômio capítulo 30, versículo de número 6, essa mesma ideia na aliança palestínica é ratificada, quando o Senhor diz que ainda circuncidará o coração da nação de Israel. Quando o próprio Jeremias também no capítulo de número 4 percebe que a nação valoriza tanto a circuncisão física, ele manda com que a nação se converta a Deus e circuncide o seu coração, para demonstrar que a circuncisão física era uma demonstração de uma circuncisão interior, da operação do Espírito Santo que impulsionava os próprios judeus a obedecerem à lei mosaica. Meus irmãos, minha última fala para com vocês aqui foi que
A circuncisão física, ela torna-se nula na nova aliança, que foi institucionalizada na vida da igreja cristã. Se ela foi nula ou tornou-se nula, sem sentido, sem valor algum, o que foi que a substituiu? Eu deixei bem claro que foi o batismo cristão. Mas eu quero trazer aqui o fundamento desta afirmação. Em Colossenses capítulo de número 2, o próprio Paulo, ao escrever esta carta é muito similar à carta aos Efésios. E eu até considero às vezes uma explanação mais detalhada daquilo que Paulo escreveu nessa carta aos Efésios. O Colossenses capítulo de número 2, 11 e versículo de número 12, Paulo nos diz assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Observe, a circuncisão física era a remoção de uma carne do prepúcio e simbolizava então a remoção de uma velha vida de pecado, uma vida carnal, para uma vida de aliança com Deus, de fé e obediência. Se circuncisão física representa isso, o batismo cristão substituiu essa circuncisão física e se torna a nova circuncisão em Cristo, uma circuncisão pertencente à nova aliança estabelecida pelo sangue de Jesus Cristo. Observe, querido, aqui que há uma correlação entre a circuncisão física e a circuncisão de Cristo. Porque se é remoção da velha vida de pecado, de carnalidade, o batismo cristão é o símbolo justamente dessa nova vida em Cristo. Porque Paulo diz que a igreja agora ela recebeu a circuncisão não feita por mãos humanas. A física é feita pelos pais na vida dos filhos, posteriormente pelos sacerdotes, quando a criança era apresentada no templo, como exemplo de Jesus em Lucas capítulo 2, que foi apresentado ao templo ao 8º dia e foi circuncidado, feito por mãos humanas. Mas o próprio Jesus instituiu uma nova circuncisão na nova aliança. E esta nova circuncisão ela é totalmente espiritual e representa a regeneração do indivíduo que está abandonando a sua velha vida de pecado, de carnalidade, para viver uma vida ressuscitada pelo poder de Deus. Observe aqui também uma analogia que eu quero fazer de Colossenses capítulo de número 2, versículos de número 11 e 12, com Efésios capítulo de número 2, versículos do 1 ao versículo de número 12. Bom, se a nova circuncisão em Cristo representa o despojar da carne, o morrer para o mundo, para ressuscitar mediante a fé no poder de Deus, os gentios que antes não tinham este privilégio de ter a circuncisão física, agora em Cristo Jesus, porque Paulo, quando ele está usando aqui da retórica, ele está dizendo para os gentios, de Efésios capítulo de número 2, versículo 11 a 13, antes eles não tinham Cristo, mas no 13 ele vai dizer, mas agora em Cristo. Então os gentios que se converteram e fazem parte da igreja, eles receberam então esta nova circuncisão. Por que razão? Porque no capítulo de número 2 eles ressuscitaram, versículo 1 diz que além de ressuscitar, abandonaram a velha vida segundo a carne. E quando abandonaram a vida segundo a carne, ressuscitaram pelo poder de Deus. Versículo de número 6. E agora são nova feitura em Cristo Jesus. Verso 10. E o versículo 5 e o versículo 8 diz, a igreja já está salva, então a igreja já participou dessa nova circuncisão em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, eu quero entrar aqui para fazer alguns comentários restantes sobre os privilégios de ser judeu. E logo após a apresentação de todos esses comentários a respeito dos privilégios de ser judeu, eu quero concluir falando a respeito das privações, alienações e exclusões que os gentios historicamente sofreram por parte dos judeus e por eles mesmo não terem aceitado
a aliança da circuncisão. Bem, vamos lá. Primeiro ponto, Paulo diz em Romanos 9, versículo de número 4, que eu tomei como base para a nossa leitura aqui agora, foi que Paulo faz uma declaração dizendo que os judeus, observem, em Romanos 3, versículo 1, Paulo chama de judeu, mas em Romanos 9, 4 ele chama de israelita. Então Paulo diz, são israelitas. O diferencial é o seguinte, culturalmente falando, Romanos 3, eles eram judeus, descendente, traduzindo, de todas as tribos que se juntaram e formaram a nação de Israel, dos que são sobreviventes da dispersão quando do cativeiro babilônico e os demais cativeiros até o período romano, quando se escreve a carta de Romanos, capítulo de número 3. Então torna-se um termo mais genérico. Quando a palavra ela é utilizada dizendo são israelitas, a ideia é que eles são descendentes de Israel. O objetivo possível de Paulo seja lembrar que eles descenderam de Abraão, passando por Isaac, filho da promessa, até chegar a Jacó, que era um homem carnal que foi transformado e entrou em aliança com Deus. Observe que ele usa a expressão israelita, no capítulo de número 9, versículo 4, mas no mesmo contexto, ele vai falar sobre Jacó. Sobre o Jacó que Deus escolheu, predestinou, segundo a sua presciência, segundo o seu amor, a sua misericórdia. Quando ele trabalha sobre a escolha da nação de Israel por meio de Jacó, e no capítulo 9, versículo 4, ele diz são israelitas, o objetivo dele é esse, com base no contexto. Quando também apela são israelitas, o significado é eles são príncipes de Deus. Traduzindo, assim como seu pai Jacó foi transformado de Jacó para Israel, é um povo transformado, que foi transformado, que entrou em aliança com Deus e são considerados também como príncipes. E príncipes porque na conclusão do pensamento de Paulo vai deixar bem claro, deles descende o Messias, o rei ungido, o Cristo. Então observe aí que Paulo ele não fala nada à toa ou em vão. Sempre há uma intenção teológica por trás de uma colocação de palavras. E isto eu digo baseado na relação do versículo 4 com o versículo 5, de príncipes de Deus para rei ungido, e pelo contexto que eu acabei de apresentar no capítulo 9, versículo 18, e o capítulo 10 e 11 da escolha de Israel como nação. Outro privilégio de ser judeu é que pertencia a ele a adoção. A adoção aqui é um dos aspectos do resgate que Deus realizou na vida daquela nação. Observe que o capítulo de número 1 aos Efésios, versículos do 3 ao 14, quando Deus apresenta o plano de salvação e o plano das eras e de convergência para a igreja, o Senhor deixa bem claro que primeiro ele elegeu, depois predestinou, depois redimiu para depois adotar. Da mesma forma, isto aconteceu no Antigo Testamento com a nação de Israel. O Senhor escolheu a Israel por meio de Abraão, logo em seguida predestinou aquela nação para ser o veículo de Deus de onde traria o Messias, e além de ter predestinado, o Senhor resgatou com braço forte, mão estendida, do poder do Egito, tirando do Egito, na época e na noite da Páscoa, descrito em Êxodo, capítulo de número 12, conduziu para os desertos até colocar na terra de Canaã. Isto é redenção. Quando o Senhor está redimindo a Israel, antes mesmo da noite da Páscoa, o Senhor pega agora, descreve em Êxodo 4:22 a respeito dessa nação, falando para Moisés, Israel é o meu primogênito, numa referência de que Deus estava adotando a Israel como um filho, isto é, adotando aquela nação como uma nação composta por filhos através da redenção e da adoção. Outro ponto que me chama a atenção também é que está escrito que a eles pertence-lhes a glória. Existem duas palavras para se descrever glória. Uma é kabod e a outra é shekinah. Só que shekinah é uma palavra técnica.
Por que palavra técnica? Porque refere-se à manifestação da presença, da glória e do poder de Deus, e não especificamente a sua presença. Por exemplo, se você vai para 1 Samuel 22:13, Davi no seu cântico diz: pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se incendiaram. Isto é, pelo resplendor da presença. Não foi a presença que incendiou as brasas, foi o resplendor. E a Shekinah representa justamente o resplendor, o brilho, o fulgor da presença de Deus, da própria Kabod, que significa da presença plena de Deus em suas manifestações de atributos. E esta Kabod refere-se às manifestações de Deus na cristofania, na teofania, na coluna de nuvem e na coluna de fogo durante o dia e a noite, e diversas outras manifestações, como no capítulo de número 1 de Ezequiel, a nuvem com cor de ambá, de onde saía relâmpagos e vozes, e os 4 querubins carregavam esta glória de um lado para o outro. A eles pertenciam estas manifestações da presença de Deus, como a própria presença de Deus no meio do povo. Porque Deus disse em Êxodo 29:43 que Deus estaria no meio do povo e através da sua presença o povo seria santificado. O próprio Moisés, no capítulo de número 33, versículo 18, diz: rogo-te que me mostre a tua Kabod. E o Senhor responde para Moisés: farei passar toda a minha bondade, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então Israel experimentou a Kabod de Deus, que é a soma de todos os seus atributos, que é a bondade, a misericórdia, o amor, a compaixão e o cuidado de Deus na história daquela nação. Mas também o texto vai deixar bem claro que a eles pertence a legislação. E a legislação aqui nesse texto está referindo-se especificamente aos códigos de lei, ou aos códigos que pertenciam à lei mosaica. Era o Código Civil, era o Código Moral e era o Código também cerimonial. Todos os 3 códigos regulamentavam o comportamento individual de cada membro da comunidade judaica, bem como o seu relacionamento com outros membros da comunidade e a relação da própria comunidade com Deus. E os 10 mandamentos é a síntese dos 3 principais códigos que formam toda a lei de mosaica que eu acabei agora há pouco de apresentar. Nós temos também aqui que a eles pertencia o culto. Sabemos, baseado em Deuteronômio, capítulo de número 16, que em Israel existia 3 grandes festas anuais e que todo varão teria que se apresentar ano a ano nesta festa, trazendo alguma oferta para Deus. A festa era da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Pertencia-lhes a eles a este culto, porque na Páscoa eles comemoravam a libertação do Egito, no Pentecostes as colheitas realizadas e na festa dos tabernáculos a peregrinação deles nos desertos até chegar à terra de Canaã e se tornar então uma nação agora constituída e estabelecida na sua própria terra. Existia também outras festas, por exemplo, festa do jubileu, festa da lua nova, festa de Purim e várias outras festas que eram realizadas anualmente por aquela nação ou mensalmente, em dias pré-estabelecidos conforme o código mosaico. Fazia parte também do culto um grupo de louvores apropriado, porque para cada culto e cada celebração no culto realizado existia um hino específico. Por exemplo, nos dias de sábado se cantava o salmo de número 114 ao 118. Nas festas de tabernáculo, Pentecostes e também na festa da Páscoa se cantava os hinos de número 120 ao número de 134. Todos esses 15 hinos eram entoados ao pé de cada degrau ou dos 15 degraus que compunham o templo de Salomão. Alguns acham até que esses hinos eram cantados quando eles saíam nas multidões,
de porta em porta, batendo nas casas, convidando, dizendo: vamos à casa do Senhor, conforme está escrito no Salmo de número 122, quando eles expressavam a sua alegria por estar começando um culto de louvor e adoração ao Deus com quem eles estavam se relacionando pactualmente. Outro ponto que me chama a atenção aqui no texto é que diz que a eles pertenciam os patriarcas. Aqui não é uma referência apenas a Abraão, a Isaac, a Jacó e aos 12 filhos de Jacó que constituíram uma nação. Mas ele está tratando também dos demais heróis e gigantes da fé que a história judaica conta, como por exemplo Moisés, José, bem como os líderes tribais como Josué e outros mais que marcaram a história daquela nação e ajudaram aquela nação ser o que ela era. Outro ponto que me chama a atenção é que o texto vai nos contar que também deles, isto é, dos próprios judeus, descendeu o Cristo. Observe que aqui tem um artigo definido, o Cristo. Não diz que descendeu Cristo, numa referência a um nome pessoal. Mas quando se diz o Cristo, o sentido é que deles veio Jesus como pessoa, porque ele nasceu segundo a carne, na continuação do versículo 5 diz que ele nasce segundo a carne, e este Jesus é o Cristo, o Rei ungido, aquele que veio para satisfazer as esperanças messiânicas da sua nação, promovendo então paz para aquela nação, derrotando todos os seus inimigos que se levantarem contra a mesma e trazendo a prosperidade e também vida longa tão desejada há muito tempo para cumprimento das esperanças que aquela nação nutria com a chegada do Senhor Jesus. Mas lamentavelmente, João 1, versículo de número 11, diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Meus queridos, eu quero encerrar aqui apresentando o último dos privilégios de ser judeu. Se você parou para observar em Romanos capítulo 9, versículo 4, eu deixei de fora uma frase que diz: e as alianças. Essa frase, e as alianças, eu deixei por último, porque o tema das alianças é um tema bem abrangente. Por ser abrangente, eu vou procurar ser bastante conciso devido à brevidade do tempo para a produção desse vídeo. Bom, buscando essa concisão, quero deixar bem claro que Deus estabeleceu 4 grandes alianças registradas na própria Bíblia. A primeira das alianças, ela é considerada como a aliança base. As 3 outras alianças, a segunda, a terceira e a quarta alianças bíblicas que eu vou citar, elas são consideradas uma explanação da primeira aliança e ao mesmo tempo uma confirmação com alguns detalhes a mais. Vamos aqui observar em primeira mão que a primeira aliança que Deus estabeleceu foi com o próprio Abrão. No capítulo de número 12 do Gênesis, versículos do 1 ao 7, você tem esta fundamentação bíblica. O texto lá nos diz que Deus, ao chamar Abrão para sair da sua terra, da sua parentela, promete-lhe uma nova terra. A terra prometida é a terra de Canaã, ou terra da Palestina. Mas esta aliança que Deus estabelece com Abraão não só promete uma terra, mas promete a Abraão um grupo de descendentes. Descendentes esses que ia formar a nação de Israel. Outro ponto que me chama a atenção é que desses descendentes da nação, o Senhor traria o descendente principal, que era a pessoa do Senhor Jesus, que está lá descrito no versículo de número 7. Paulo, no Novo Testamento, escrevendo aos Gálatas, por gentileza, procure aí a sua Bíblia, Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 16, ele confirma e cita mais uma vez a existência desta aliança. Capítulo 3, versículo 16, ele diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente.
não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então observe que Paulo confirma a existência desta aliança e que Abraão recebeu uma promessa de terra, e essa promessa de terra está estabelecida na pessoa do Senhor Jesus, e não na descendência geral, isto é, na quantidade múltiplas dos seus descendentes, porque ele diz que Deus estava referindo-se no singular e ao teu descendente, que é Cristo. Aí eu chego a uma compreensão de que a razão de por que toda a terra da Palestina não ter sido conquistada é porque na realidade a promessa se estabelece em Abraão e no próprio Cristo. E Jesus ainda não veio à terra, isto ocorrerá, claro, no governo milenar, após a saída da igreja e a grande tribulação, quando Cristo vem à terra agora reinar, tomar posse de toda a terra e conceder esta posse aos próprios judeus que estiverem vivos naquele período. Não vou entrar em argumentação escatológica, porque o tempo não nos permite, mas esta é a ideia que Paulo está ratificando com base em Gênesis 12, lá em Gálatas capítulo de número 3. Mas ele fala também uma das promessas de aspectos espirituais, que no caso é a vinda do Espírito Santo para a vida da igreja. Assunto que eu comentarei mais adiante. Uma vez que Deus promete terra a Abraão, descendentes, e o descendente legal que é o Senhor Jesus, logo mais adiante, em Deuteronômio capítulo de número 30, Deus estabelece a segunda aliança, que torna-se a extensão e ampliação da primeira aliança, considerada como aliança abraâmica. Essa aliança ela é chamada de aliança palestínica. Por que ela é chamada de aliança palestínica? Porque o contexto nos mostra que Israel estava à beira já de conquistar a terra da Palestina, nas regiões de Moabe. E o texto bíblico nos diz que Deus renova então esta aliança, mas agora com a própria nação de Israel. Quando o Senhor ratifica, lá no capítulo de número 2 de Êxodo, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E diz para Moisés para tirar a nação do Egito e levar para a terra de Canaã. Na beira desta terra, Deus ratifica a promessa de Abraão, tornando a aliança da Palestina uma extensão, porque Deus promete a proteção à nação e o estabelecimento daquela nação como descendente de Abraão na terra prometida. E isto porque precisava Deus cumprir a promessa da vinda do descendente legal, que é Cristo. Logo após o estabelecimento daquela nação na terra, tempos depois, Deus estabelece uma terceira aliança. Quando Deus estabelece uma aliança com Davi, a nação de Israel acabava de sair de uma teocracia jurídica para uma teocracia monárquica, onde Deus governaria através de um rei, de um monarca estabelecido. Bem, o primeiro rei escolhido por Deus foi Davi. E segundo Samuel capítulo de número 7, diz que Deus se apresenta para Davi e diz para Davi que ele estava estabelecendo uma aliança com ele e com os seus descendentes, isto é, com toda a nação de Israel, mas especificamente com a casa de Judá. Essa aliança de Deus que estava sendo estabelecida com Davi tinha 3 pontos principais que eu quero chamar a sua atenção. O primeiro ponto era que Deus promete a perpetuação dos descendentes davídicos, dizendo que logo após a morte de Davi, o seu filho se assentaria no trono, numa referência tanto a Salomão quanto à pessoa do Senhor Jesus. Observe outro ponto. Deus promete que esta monarquia davídica seria estabelecida perpetualmente, que o seu reinado não teria fim. E esta mesma ideia é ratificada em Lucas capítulo 1, versículo 36, e se estabelece na pessoa do Senhor Jesus, como descendente de Davi,
cuja casa de Davi jamais deixaria de existir. A casa lá, eu refiro-me ao reino. Outro ponto é que o Senhor deixa bem claro que o descendente maior de Davi se assentaria no trono para governar. E esta promessa ela passa a ter cumprimento inicial quando da exaltação e da entronização de Jesus em Efésios capítulo de número 1. Observe o privilégio de ser judeu, de ter o rei Davi e depois, posteriormente, o rei maior que é Jesus Cristo para governar. Vamos lá. Depois o Senhor estabelece agora a quarta aliança. Essa quarta aliança não é comentado aqui pelo pastor Douglas Batista, mas eu acrescentei porque, contextualmente, Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 34, deixa bem claro que esta aliança era para a casa de Israel e de Judá. E esta nova aliança garantia para o povo a substituição da aliança temporária mosaica, que eu não coloquei aqui na relação dessas alianças, por ser uma aliança temporária, passageira. Mas Deus estaria estabelecendo uma aliança fixa, onde Deus escreveria na mente e no coração do povo as suas leis, onde a presença de Deus estaria tabernaculando com o povo, porque este povo, chamado e escolhido, que é a igreja agora formada de judeus e gentios, seria o próprio tabernáculo de Deus aqui na terra. Vamos observar aqui que quando o autor de Hebreus, ele cita a passagem de Jeremias, capítulo de número 31, versículos 31 a 34, em Hebreus capítulo 8, versículos do 6 ao 13, em Hebreus capítulo 10, versículos do 11 ao 25, ele mostra que pela obra do Calvário, a aliança que foi prometida em Jeremias para a nação de Israel, ela se estende agora para a igreja, formada por judeus e gentios convertidos à fé cristã, e esta aliança se estende em seus aspectos espirituais. Observe aí que esses eram os privilégios da nação de Israel, privilégios que se estendeu à igreja, e que historicamente falando, os gentios não tiveram acesso aos mesmos. Uma vez que eu acabei de apresentar todos os privilégios de ser judeu, eu quero mostrar aqui a situação desfavorável de todos os gentios. O autor da lição deixa bem claro aqui que eles estavam privados, primeiro, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, terceiro, alienados quanto à promessa, quarto, sem esperança e quinto, sem Deus no mundo. Essas são as 5 privações, alienações e exclusões pelas quais os gentios historicamente sofreram. Isto porque a promessa de Deus, no capítulo 12 do Gênesis, era que através da nação de Israel e do descendente, os gentios fossem alcançados. Mas na história da nação, nós não percebemos a nação preocupado com os povos pagãos. A nação torna-se exclusivista e não se torna uma nação luz para os povos estrangeiros para buscar a Deus e pelo menos aceitar a circuncisão, para que aceitando a circuncisão pudesse entrar nos pactos das promessas e ser considerado como se fosse um próprio natural ou um judeu natural. Bem, como eles física e biologicamente estavam desprovidos por não pertencer a Abraão, a Isaac e Jacó e aos 12 filhos de Jacó, isto é, a nação de Israel, os gentios não tinham o privilégio de participar, inclusive, do que refere-se à sua cidadania judaica. Portanto, os mesmos estavam privados de ter uma participação direta nas decisões daquela sociedade civil organizada. Eles não tinham direito de participar, inclusive, dos cultos, porque em Gênesis capítulo 17,
no versículo de número 14 está escrito que se alguém não tivesse a circuncisão na carne, ele não poderia ser considerado como pertencente ao povo de Deus. Ele estava eliminado, separado, alienado de Deus. Observe que Paulo vai falar em Efésios 4:18 desta alienação, quando ele cita que os gentios estavam alienados de Deus. Em Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 21, ele usa a mesma expressão dizendo que os gentios eles eram estranhos em relação às coisas de Deus. O texto, como o autor citou aqui em grego, apolitrós. Possivelmente essa seja a expressão mais próxima do grego. Quando o autor assim o cita para mostrar, infelizmente, essas privações. Lamentavelmente, mesmo aqueles poucos que a própria Bíblia vem a registrar, isto é, poucos gentios que haviam se voltado ao Deus de Israel e que foram circuncidados, os mesmos não foram tratados com a dignidade como se fosse um judeu natural. Porque a lei dizia bem claro, de forma enfática, de que qualquer homem que viesse de qualquer outra região e viesse adorar a Deus, como o próprio Salomão orara em 1 Reis capítulo de número 8, dizendo que ainda que o estrangeiro ele estivesse em terras longínquas, ele estendesse as suas mãos em direção a Jerusalém e clamasse pelo Senhor, e estendesse a mão em direção à casa de Israel, numa referência ao templo que ele havia construído. O próprio Salomão diz: ouve tu dos céus e perdoa os seus pecados. Então qualquer estrangeiro que se convertesse a Deus e viesse circuncidar-se tinha o mesmo direito legal, e Deus o ouvia e atendia às suas orações. Mas infelizmente na história da própria nação nós vamos encontrar alguns fatos, e nós podemos dizer que infelizmente manchou a boa imagem daquilo que Deus havia estabelecido para a própria nação de Israel, de ser a nação guia, a nação que havia de iluminar os povos e trazê-los para perto de Deus. Infelizmente nós vamos encontrar no caso de Davi, no 2 Samuel, capítulo de número 11 e capítulo de número 12, de que Davi agora se encanta por uma mulher chamada Batseba. E ao saber que aquela mulher era esposa de Urias, o Eteu, ou melhor dizendo, o Hitita, um estrangeiro, que veio então agora servir a Deus, foi circuncidado e adentrou no exército de Davi. E segundo o texto de 2 Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 39, ele era do escalão de número 37. Olha o que Davi fez então. Agora deita com a sua esposa, no caso a esposa de Urias. Ao deitar com a esposa de Urias, coloca o mesmo na frente da batalha com a finalidade de vê-lo morrer. Primeiramente ele usa da estratégia trazendo um homem para casa para deitar com sua esposa e ela fingir que estava grávida do mesmo. Quando isso não acontece, que Urias fica preocupado com todos que estão na batalha e não adentra a sua casa para poder curtir a vida com a sua esposa, agora Davi coloca ele na frente da batalha para ser morto. O que ocorre? Quando a notícia chega através de um mensageiro da carta que foi entregue nas mãos de Davi, Davi foi indiferente com esta realidade, dizendo: ora, a batalha consome tanto a este como aquele. Então Davi não teve nenhum respeito, nenhuma consideração ao estrangeiro que circuncidou e veio fazer parte da nação de Israel e pertencia ao seu exército e estava em defesa da própria nação de Israel. Observe que ele era um estrangeiro circuncidado que passou a ter direito sobre o exército de Israel, trabalhar no exército, mas não teve a consideração devida. Outros casos que nós poderíamos citar aqui, por exemplo, é a situação de Malom e Quilion. Casaram com duas mulheres moabitas. E o texto no livro de Ruth vai deixar bem claro que quando os dois morrem, deixa para trás Ruth e Orfa. E ao deixar para trás as suas duas esposas, elas agora convivem com Noemi, cujo esposo foi o primeiro a morrer quando estava na terra de Moabe. Mas o texto vai dizer agora que Noemi chama as duas e diz: olha, vocês agora decidam, eu já não tenho filho, já estou idosa, escolham o que é que vocês querem. E a Bíblia diz que Orfa abandona sua sogra, volta para a sua casa e volta para os seus deuses. Então perceba aí que essa mulher, convivendo na nação de Israel, ela não estava de toda ainda convencida em relação à fé judaica.
Mas Ruth fez uma decisão dizendo, olha, não insiste para ir, porque aonde pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então a Ruth, ela tomou a decisão livre e espontânea de servir ao Deus de Israel. Mas nós não encontramos na Bíblia os seus esposos, nem mesmo o seu sogro ou a sua sogra trabalhando para tentar convencê-las e provar que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus a quem eles deveriam servir. Outro fato que me chama a atenção, embora Jesus Cristo fez para testar a fé daquela mulher, é a mulher cananeia, que está registrada em Mateus capítulo de número 15, versículos de número 21 a versículo de número 28. O texto diz bem enfaticamente que uma mulher da região de Tiro e Sidom corre depressa até o mestre, dizendo, mestre, a minha filha está horrivelmente endemoniada, te peço que o Senhor vá restaurá-la. Jesus, então, trata aquela mulher com a indiferença, com o propósito, claro, de provar a fé da mulher, eu repito, mas ali era um posicionamento que normalmente os judeus faziam com pessoas estrangeiras, não atendiam-os nas suas necessidades. E aquela mulher insistia constantemente pedindo ao Senhor Jesus para restaurar a vida da sua filha. E o Senhor Jesus Cristo, como típico judeu, para testar aquela mulher, diz, não é lícito eu pegar o pão agora que pertence aos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Observe que o texto vai dizer que a expressão lá em grega para cachorrinhos é goim, que vem da palavra goi, que significa gentios. Esta palavra no seu plural é utilizada justamente pelos hebreus, dentro de um hebraísmo, para mostrar que todas as pessoas que não pertenciam a Israel, eles eram considerados cerimonialmente imundos. Porque primeiro, não veio voltar-se para o Deus de Israel, para servir ao Deus de Israel, para ter direito a sentar-se à mesa, para poder provar das bênçãos do reino judaico. E uma vez que eles não vieram servir ao Deus de Israel, e os gentios, principalmente do sexo masculino, foram circuncidados para isso, eles não tinham direito à bênção. Então Jesus usa uma linguagem tipicamente judaica para testar aquela mulher e mostrar para a mulher cerimonialmente imunda. E ela mesmo assim insiste dizendo, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa de seus senhores. Então o Senhor Jesus Cristo mostrou de forma enfática como era a relação dos judeus para com aquela mulher. O Senhor, ao testar a fé dela e perceber que ela era uma mulher de fé, o Senhor atende o seu pedido, dizendo que a sua filha já estava curada. E afirma dizendo que em Israel o Senhor não encontrou a fé que ele tanto esperava, como ele havia encontrado naquela mulher estrangeira. Lamentavelmente, nós vamos encontrar na história da salvação, na história do Antigo Testamento, partindo para o Novo Testamento, que muitos dos gentios, de forma proposital, embora tendo conhecido a Deus pelas coisas criadas, e Paulo vai falar isso em Romanos capítulo de número 1, versículos 18 em diante, eles optaram por não ter o conhecimento do Deus verdadeiro. Embora Deus houvesse manifestado na vida e na nação de Israel, eles preferiram então viver num mundo sem Deus. Essa era a condição que o apóstolo Paulo vinha apresentando aqui para as realidades gentílicas. Uma vez que eles viveram sem Deus, eles estavam sem esperança. Toda a vida dele era focada na vida terrena, na vida material, e não havia perspectiva de vida eterna alguma. E por viverem distanciados de Deus, criaram seus próprios deuses. Paulo chega até a dizer em Atos 17 que esses deuses eram inventados pela arte e a imaginação dos homens. Porque os homens, eles infelizmente rejeitaram o verdadeiro conhecimento de Deus, trocaram a verdadeira adoração ao Deus de Israel por adoração a ídolos criados pela sua arte e imaginação. E viveram uma vida totalmente e propositadamente alienada de Deus. Porque Paulo em Efésios capítulo de número 4, Paulo está tratando justamente desse assunto, mostrando que essa alienação não era apenas pelo exclusivismo judaico, mas também é por uma decisão pessoal dos povos gentílicos. Paulo diz assim em Efésios 4, versículo 17, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis mais como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos em entendimento, alienados à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis,
se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Então Paulo deixa bem claro isso aqui, que foi de forma proposital, de forma resoluta e consciente, que os gentios se entregaram a essa espécie de vida alienada da vida de Deus. Portanto, a constatação que Paulo diz que eles viviam na terra sem esperança e sem Deus no mundo era uma realidade, porque não havia na cultura pagã a crença de uma vida pós-morte, a crença da ressurreição e a crença de uma vida eterna. Portanto, eles viviam neste mundo justamente isolados, separados e segregados, ao ponto de eles, infelizmente, boa parte deles estarão condenados e lançados no inferno por conta dessa segregação. Mas, além deles terem optado de forma proposital não querer servir e conhecer ao Deus vivo e verdadeiro, historicamente falando, o exclusivismo judaico impossibilitou o acesso de boa parte das pessoas para conhecer o Deus vivo e verdadeiro. Eu deixei bem claro aqui que algumas das pessoas que vinham servir a Deus em Israel não foram considerados como natural da terra, como alguém que foi circuncidado e estava servindo ao Deus e tinha os mesmos direitos iguais. Os judeus se tornaram tão exclusivistas e criaram a própria segregação racial através da circuncisão que as pessoas não poderiam se ajuntar a ele e mesmo que circuncidasse, não tinham os direitos iguais. Porque, por exemplo, no período então da reforma do Templo de Salomão, que foi realizado por Herodes o Grande no ano 14 a.C., os próprios judeus, em especial os fariseus, eles eram tão radicais em sua religião que eles criaram uma espécie de balaustrada que fazia separação entre os dois átrios, o átrio gentílico e o átrio dos judeus, de forma que os gentios tinham um limite para participar da adoração a Deus. Eles não se misturavam nem na adoração como fosse uma pessoa natural, coisa que Deus já havia ordenado desde o Antigo Testamento. Mas infelizmente os judeus, nesse radicalismo, fez essa espécie de segregação até na adoração a Deus. De forma que, uma certa época, em Atos capítulo de número 21, o texto bíblico vai deixar bem claro para nós que Paulo estava sendo acusado de ir de encontro à circuncisão. E quando vieram alguns judeus em busca de Paulo e encontraram Paulo no templo em Jerusalém, já adorando a Deus, o mesmo ficara indignado porque interpretara que Paulo havia introduzido para dentro do templo Trófimo, que é conhecido como Éfeso, que era um gentio pertencente à cidade de Éfeso, e que na concepção, na maneira deles ver, Paulo havia introduzido aquele homem e havia profanado o lugar sagrado. Isto porque, como eu disse anteriormente, havia uma balaustrada que fazia a separação. E eles encontram Paulo dentro do templo e encontram dentro da cidade de Trófimo. Eles deduzem então que Trófimo estava dentro do recinto sagrado que somente os judeus poderiam adentrar. Então eles pegaram Paulo, começaram a espancar Paulo e queriam matar Paulo. Se não fosse Deus, na sua intervenção através do comandante, infelizmente Paulo estava morto por causa do exclusivismo e um zelo extremista dos judeus. Então nós percebemos justamente isso, que o fato de haver esta segregação, ou a circuncisão ser usado como segregação, principalmente pelos judeus do primeiro século da era cristã, isso impossibilitou também a entrada dos gentios nos privilégios que eram pertencentes à nação de Israel. E uma vez que eles não tinham direito de serem circuncidados, de participar da vida religiosa de Israel, não restava mais nada senão continuar vivendo sem Deus, sem esperança e sem o próprio Cristo, já que o próprio Jesus iniciou seu ministério dando ênfase a Israel, com o objetivo de resgatar Israel, torná-la a nação que por meio da qual os gentios fossem alcançados. Coisa que Israel não fez, porque Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas o versículo 12 vai dizer que mais a todos quanto o receberam, Jesus deu-lhes o direito de ser chamado filhos de Deus. Então a adoção que pertencia a Israel, agora ela passa a pertencer a toda e qualquer pessoa que aceitar a Jesus, independente dos judeus remanescentes, como os 12 apóstolos que aceitaram a Cristo, conviveram com Cristo e foram adotados na pessoa do Senhor Jesus,
Outros povos também gentílicos, ou outras pessoas dos povos gentílicos que se converteram posteriormente, a partir de Atos capítulo de número 2, esses vieram a pertencer agora à igreja. E aí eles foi passado o direito de adoção. Não agora baseado na escolha abraâmica, na predestinação e na eleição da própria nação de Abraão, mas agora na pessoa do Senhor Jesus. Porque Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo de número 13. Mas agora em Cristo, vocês que estavam longe, se aproximaste pelo sangue de Jesus. Então a aproximação, a eleição, a predestinação e a adoção torna-se parte da igreja pelo descendente legal de Abraão, não pela nação, mas pelo descendente legal de Abraão, que é a pessoa do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, o que se pode concluir de toda a nossa argumentação aqui é que as realidades gentílicas em Cristo elas foram modificadas. Porque se os mesmos não tiveram direito e privilégios a participar da comunidade, da vida de Israel, seja a vida religiosa, seja a vida civil, Cristo muda essas realidades pela obra do Calvário. Porque Paulo vai dizer em Efésios 2,13, mas agora. Porque eu introduzi dizendo que ele usa de uma retórica tentando lembrar aos seus leitores o que eles eram no passado e o que no presente momento eles estavam sendo. E o que eles estavam sendo no presente momento que a carta aos Efésios foi escrita é que eles estavam sendo constituídos como dois povos que antes que eram adversos, unidos pela obra do Calvário na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a barreira que os separava, que era a lei de Moisés, principalmente nesse aspecto da circuncisão, que foi utilizado como um princípio de segregação racial e não como uma aliança de Deus na carne, em que os próprios gentios poderiam ter participação, Cristo elimina, torna nulo esta barreira, Cristo elimina pela cruz do Calvário e une os povos. No entanto, Paulo vai dizer no capítulo de número 2, versículos 20 a 22, que agora a união de judeus e gentios para constituir a igreja torna essa igreja o novo templo de Deus, morada do Espírito Santo. Observe aí que houve uma substituição. Israel tinha privilégios materiais e terrenos, mas os gentios, juntamente com os descendentes dos judeus, dos que se converteram a Cristo, passam agora a receber privilégios espirituais. Como eu disse e repito, graças à obra de Cristo Jesus. Embora eles não tenham participado das alianças, seja abraâmica, aliança palestínica, seja participado da aliança davídica, no entanto, a nova aliança, ela resgata toda e qualquer promessa que existe na aliança abraâmica, na aliança palestínica e na aliança até mesmo davídica, em seus aspectos espirituais. Isto porque os gentios, embora não ter tido privilégio, historicamente falando, de pertencer à comunidade de Israel, mas agora serem convertidos à fé cristã, à fé em Cristo e tornar-se igreja, está preparado para ela uma cidade, uma pátria que está reservada lá nos céus. Eles têm uma nova cidadania e hoje eles vivem com Deus no mundo, mas não pertencem mais a este mundo. Vive hoje na esperança da volta de Jesus, quando os mortos ressuscitarão em glória e eles se encontrarão com Deus face a face. E eles verão o Cristo que morreu na cruz do Calvário para os salvá-los. E observe que logo em seguida, esse mesmo povo, no caso gentil, que se converte juntamente com os remanescentes judeus na era da igreja, que se convertem e passam a viver a vida com Deus, eles serão agora entronizados, receberão o direito de governar com Cristo, o Messias, o Rei ungido. Então a igreja, ela passa a ganhar privilégio em todos os seus aspectos espirituais. E aquilo que os gentios historicamente não obtiveram através de Israel, eles alcançarão na pessoa do Senhor Jesus, o descendente legal de Abraão.